Em Gênesis do capítulo 1 ao 3, nós vemos a ascensão e a queda do homem. Deus cria o homem em perfeição, como eu te disse, cria um jardim, põe um homem dentro do jardim. Logo após vem Eva. Adão e Eva, como muitos de nós sabem, pecam, porque Deus deu ao homem o direito de escolha, porque ele não queria robôs, ele queria uma família. E quando Adão e Eva pecam, uma atitude de pecado foi suficiente para que Adão e Eva sejam expulsos do Éden, sua aliança com Deus seja quebrada. E é interessante que no momento em que eles pecam, eles percebem que estavam nus. E Deus, a Bíblia diz que Deus prepara para eles túnicas feitas de pele de animal. Sabe, irmãos, Deus é Deus, Ele pode criar qualquer coisa. Ele podia criar roupa, Ele podia simplesmente dizer, e Deus fez roupa. Ele é Deus. Se você acha isso complicado, lembre que Ele criou a terra. Mas a Bíblia diz que túnicas feitas de animal. Um animal, no próprio Gênesis, padeceu pelo pecado do homem. Porque Deus ensinou, a partir de agora, Adão, todo pecado que você cometer, a única escapatória é alguém sangrar e morrer no seu lugar. E dentro do próprio Gênesis, capítulo 3, Deus passa a dar as consequências para cada um. Homem, você vai viver agora do suor do teu rosto, você vai ter que trabalhar para poder sobreviver. Antes o homem trabalhava porque era a sua natureza. Não porque cansava, não porque sofria, mas porque era a sua ordenança. Assim como o peixe nada, o cachorro late, nós trabalhávamos e fazíamos aquilo que fomos criados para fazer. Não era um sofrimento. Mas agora seria através do suor do rosto. E ele vira para a mulher e fala a respeito que agora ela seria sujeita ao marido, sofreria dores de parto. E em um determinado ponto ele vira para a serpente, que foi quem induz a mulher a comer o fruto, e diz, porém inimizade entre a mulher e você. Ele fala algumas características do físico do animal que mudariam. Diz, agora você vai rastejar sobre a terra. Mas é interessante que ele diz, porém inimizade entre a tua descendência, ó serpente, e o descendente da mulher. E a tua descendência, serpente, vai lhe ferir o calcanhar, mas ele lhe pisará a cabeça. Sabe, irmãos, em toda a palavra de Deus, sempre que a palavra cabeça é utilizada, significa símbolo de autoridade. O que é que Deus estava dizendo? Em Gênesis ele estava dizendo, um descendente virá, um Messias virá, você irá feri-lo, mas ele vai destruir, pisar a tua autoridade, ele vai esmagar o teu domínio. Era isso que significava pisar na cabeça da serpente. Porque bem sabemos que Jesus nunca foi picado por uma cobra, nem pisou em nenhuma cobra, mas espiritualmente o domínio de Satanás foi esmagado na redenção. E sabe, irmãos, Deus no princípio de tudo, Ele deixa tudo pré-ordenado, Ele já deixa avisado, um dia virá. Mas eu quero entrar com você a respeito da dívida do homem, conversar um pouco com você a respeito disso. É interessante, como eu já bem falei para você, Deus faz as túnicas de Adão e Eva do fruto de um animal. E isso é uma prova muito grande de que sacrifícios de animais não vão nascer através das alianças de Deus com o homem. O homem desde o início sabia. É tanto que a inveja que nasce do coração de Caim para com Abel era porque Abel dava da primícia dos seus animais. O homem já sabia, no princípio de tudo, que a única forma de pagar pecado era através de sangue. Quer ver uma coisa interessante? Se você estuda os vikings, eles sacrificavam animais e até mesmo pessoas, porque eles acreditavam que existia um Deus a quem eles deviam, e a única maneira de aplacar a ira deles era com sangue. Se você estuda os maias, eles criam na mesma coisa. Se você estuda os aborígenes, eles criam na mesma coisa. Se você estuda os gregos, eles criam na mesma coisa. Ou seja, toda a humanidade, em alguma altura, se tocou de que alguém havia criado tudo, ele devia alguma coisa a esse Deus, e a única forma de pagar era sangue. Toda a humanidade. Sim, através dos seus meios, eles acabaram se tornando pagãos. O diabo entrava na jogada, os transformava em escravos. Mas é impossível não perceber a semelhança. Toda a humanidade, em alguma altura, percebeu: tem algo errado comigo, alguém fez isso tudo, e eu estou devendo a essa pessoa. E a única forma de eu viver bem com ele é sangue. Quem está aqui? Está difícil, estou indo rápido? Ok. Abre comigo em Isaías capítulo 59.
versículo 1. Isaías 59, versículo 1. Quem chegou lá, dá um glória a Deus bem alto aí. Ainda bem que já todo mundo já chegou, né? Porque Isaías 59, versículo 1 ao 3, vai dizer o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades, em algumas versões vai dizer, os vossos pecados fazem separação entre vós e os vossos pecados esconderam o seu rosto, o rosto de Deus de vós, de modo que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os dedos de iniquidade, os lábios falam mentira, e a vossa língua pronuncia perversidade. Mas eu quero que você grave comigo a parte do versículo 2 que ele diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e Deus. Então o primeiro ponto da consequência do pecado não é simplesmente sair do Éden, em si ser separado de Deus. O pecado ele nos impede, ele nos deforma ao ponto de que nós não podemos estar dentro da mesma presença que Deus está, dentro do mesmo âmbito que Deus está. Ele nos deforma, ele nos deixa semelhante àquele a quem nós obedecemos, e nesse caso o diabo. O primeiro ponto que o pecado gera. E eu não quero que você abra lá, mas em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, vai dizer: a alma que pecar, essa morrerá. Então o primeiro ponto que o pecado causa, separação. O segundo ponto que o pecado causa, morte. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que Deus expressamente mostrou para eles é: onde vocês estamos separados. E o segundo ponto era a consequência daquilo que ele já havia pré-ordenado antes. Ele disse: se você comer do fruto, se você pecar, você vai morrer. Mas a pergunta que nós já fizemos aqui várias vezes: Adão e Eva pecaram ou morreram imediatamente após terem pecado fisicamente? Não. Então onde eles morreram primariamente? No seu? Fale, meu irmão. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Mas sabe de uma coisa? Da mesma forma que Deus nos gerou pelo Espírito, antes do nosso corpo existir, da mesma forma o nosso espírito pode morrer, antes do nosso corpo morrer. Ser separado de Deus, significa perder a vida de Deus. Morrer espiritualmente, é ser separado de Deus. Quem está comigo? E ainda falando a respeito de sacrifícios, só um versículo para a gente encerrar a parte do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23. Se você está anotando, anota. Se você está indo para lá com o celular, vai rapidinho. Se você está com a Bíblia, seja um de flash. Preciso muito do seu tempo. Seu tempo é muito precioso nessa noite. Romanos capítulo 6, versículo 23. Vai dizer o quê? Porque o salário do pecado mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, como nós já entendemos aqui claramente pela palavra de Deus, o pecado mata. Mas algo que a gente tem muita dificuldade de entender, e eu durante muito tempo tive, é entender que nós temos uma dívida quando pecamos, mas o problema é a nossa noção de a quem devemos. Quando nós lemos o salário do pecado é a morte, a primeira coisa que nós associamos é: se eu peco, eu preciso morrer. E esse salário, quem paga é o diabo. Mas quando nós estudamos as escrituras e as observamos, eu lembro que um amigo meu, de uma outra denominação, teve que trazer essa iluminação para mim. Quando a gente conversava, parecia que ele estava quebrando meus biscoitinhos sagrados, tudinho, minhas vacas sagradas. Ele disse: Ismael, o homem nunca deveu ao diabo, ele sempre deveu a Deus. No momento que ele falou isso, eu, como um bom crente, falei: misericórdia, está amarrado. Pensa comigo, irmãos, os sacrifícios da velha aliança eram entregues ao diabo ou a Deus? Fale alto que a revelação vai caindo. Quando Jesus morre e ressuscita, a Bíblia diz que ele pega o seu sangue e se apresenta a quem? Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós pedimos desculpa a quem? E onde é que o diabo está nessa história? Na legalidade que você deu quando pecou.
Quando você peca, você se transforma e se assemelha ao diabo. É a natureza dele, é o comportamento dele, é a vida dele, a morte dele, no caso, que é transmitida a você. Mas a sua dívida foi contra aquele a qual você pecou, aquele contra o qual você traiu, que no caso é Deus. Quando nós pecamos, irmãos, o diabo se alegrou, mas Deus é que foi traído. Quem está aqui? Eu preciso que você entenda isso muito bem para a gente continuar caminhando. Então, quando nós pecamos, nós devíamos a quem? A Deus. O diabo entrava nessa legalidade como um bom aproveitador, destruía a nossa vida, trazia a sua realidade, trazia tudo que vinha dele, tudo que fazia parte da vida que ele tinha para nos oferecer. Concupiscência, pecado, lascívia, prostituição, ele ofereceu tudo que ele tinha. Mas mesmo assim, o nosso problema nunca foi com o diabo. E era por isso que Jesus falava muito pouco dele. Você já parou para observar que Jesus falava muito pouco do diabo? Ele investia seu tempo falando com Deus, sobre Deus, revelando quem era o Pai, porque o nosso problema não era o diabo, nosso problema era Deus, era com Deus. Uma vez resolvido o problema com Deus, o diabo não tinha chance, o diabo não tinha o que fazer, porque resolvido o problema com Deus, você se transformava em um com Ele e voltava ao fôlego de vida que Adão perdeu no Éden. Você está comigo? Estou lhe escandalizando? Não diga amém, o pastor está na minha frente, ele avaliará. Sabe, irmãos, eu quero que você abra comigo em Êxodo, capítulo 12, versículo 21. Êxodo, capítulo 12, versículo 21. Você chegou lá? É interessante, só antes da gente começar a ler, eu fazer essa observação. Na teologia nós chamamos de tipificação, ou representação, né? Seria uma palavra mais fácil de se assimilar. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, muitas das coisas que nós enxergamos lá tipificavam algo que aconteceria no Novo. Hebreus capítulo 10 vai nos explicar isso de maneira muito bem. Mas antes da gente abrir Hebreus capítulo 10 e ler ele por inteiro, eu quero que você entenda o alvo da gente estar lendo o Êxodo capítulo 12. Nós vamos ler algo que acontecia no Velho Testamento, visando encontrar esta mesma ação no Novo, tá bom? Êxodo capítulo 12, versículo 21. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa, molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais das portas, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Vamos lá. Haviam se passado as 9 pragas do Egito. Moisés estava dialogando ainda com Faraó a respeito da libertação dos hebreus. Faraó, com o coração duro, completamente endurecido, não queria permitir eles saírem de lá, e Deus, sem uma outra opção, manifestou a última das pragas, e a última das pragas era a morte de todos os primogênitos. Mas havia um sacrifício que livraria todos os hebreus daquela consequência, que era esse que nós acabamos de ler, que é quando nós aprendemos a respeito do que é o Cordeiro Pascal, o cordeiro celebrado na Páscoa. E qual eram os critérios para esse cordeiro? Ele tinha que ser puro, ele deveria ser sangrado, e o último estágio, ele deveria ser queimado, deveria ser comido assado. E aquele povo seria livre da morte e finalmente poderiam sair de um império de trevas, que era o Egito, e ir para o império de luz, que era o que Deus havia prometido para eles. Sabe, irmãos, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. O seu sangue nos livrou da morte. E uma vez que Ele nos cobriu, nós finalmente podemos ser livres do império das trevas e ir para o reino do Filho do seu amor. Sabe, entender as tipificações vai nos auxiliar a caminhar um pouco mais a respeito do sacrifício que Jesus teve que padecer por nós.
Se nós lermos, não abre comigo, Levítico 4:20, 4:26, 4:31, 4:35, 5:10, 5:16, 5:18, 6:7, 17:11, Números 15:27, todos esses versículos e capítulos que eu citei, todos eles seguiam um ritual específico a respeito de como um sacrifício deveria ser seguido. E a maior parte deles, para não dizer 70% a 80%, seguiam o mesmo crivo: um animal perfeito, um sangue derramado e fogo. Basicamente todos eles seguiam o mesmo ritual. A única coisa que Levítico e Números vai fazer é trazer um tipo de cerimônia e deixar mais claro como o povo deveria seguir aquela regra. Mas lembrando, o sacrifício dos animais, irmãos, qual era a função deles? A função deles era tentar de alguma maneira livrar o homem de uma culpa por um pecado que ele mesmo procurou e obteve. O justo pagando pelo injusto. Mas o pecado de animais era celebrado todos os anos. Todos os anos, toda a vida que chegavam as datas específicas, eles tinham que continuar fazendo as mesmas coisas. Por quê? O problema do pecado nunca era resolvido, ele só era adiado. Deus teve que encontrar uma forma do homem não ser julgado por 100% das suas ações. Ele encontrou um escape momentâneo, porque o descendente de Gênesis capítulo 3 ainda não havia se manifestado. Você está comigo? Eu quero que você abra comigo em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Hoje a gente vai ler muito a palavra de Deus. Cadê a cara do pessoal que vai vibrar com essa informação aí? Deixa eu ver. Expulsa toda a falsidade, Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 1, vai dizer o seguinte: assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre ou a sombra dos bens vindouros que hão de vir, e não somente a sua realidade, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se achegam para adorar. Se não fosse assim, não já haveria cessado os sacrifícios de ser oferecidos? Porquanto, se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam o quê? Culpados de seus pecados. Contudo, essas cerimônias de sacrifícios promovem todos os anos uma recordação, uma celebração dos pecados. Porque é impossível, é o quê? Impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Olha para cá. Por que, pelo amor de Deus, Deus pede para fazer uma coisa que Ele não queria? Ele estabelece o sacrifício. Ele diz que não se agrada disso. Eu te digo, a resposta é muito simples: porque não tinha outro jeito. Até o Messias vir, não havia outra opção. Mas Deus precisava, da melhor maneira possível, dentro da viabilidade, proteger o seu povo. Amém, amém? Vamos para o versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer deveres religiosos que nunca podem remover os pecados. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Aleluia! Aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés. Versículo 14. Porquanto, presta atenção, com uma única oferta, aperfeiçoou por toda a eternidade, todos quanto estão sendo santificados. E é por isso que nós não sacrificamos mais animais, porque o sacrifício dele dura por toda a eternidade, sobre a vida de todos os que estão sendo santificados. O sacrifício de Jesus, irmãos, ele vem para concluir, para concretizar, na verdade, o que o sacrifício de animais representava. Só que para isso, Jesus teria que se enquadrar em tudo o que aqueles animais se enquadravam. Ele deveria ser perfeito,
E eu quero te fazer uma pergunta e você vai dar um sorriso bem bonito agora. O quão perfeito você é? Ele deveria não ter pecado. Eu quero que você prepare outro sorriso agora. Quantos aqui nunca cometeram pecado? Ele deveria ser 100% puro. Quantos de nós antes de Jesus éramos? Mas a Bíblia diz que ele não usurpou o ser igual a Deus, algo que devia se apegar, mas antes, se humilhando em forma de servo, veio ao mundo. Ele não precisava, ele já era Deus, ele já tinha tudo o que alguém um dia poderia sonhar em experimentar, mas ele não considerou, isso é muito forte, o ser igual a Deus, algo a que devia se apegar. Meu irmão, a gente se apega com os cargos da igreja, a gente se apega com os cargos do trabalho. O homem não se apegou com Deus. Não, ser igual a Deus não é algo a que eu devo me apegar, mas se fazendo em forma de servo. Então glória a Deus por isso, irmão. E Jesus, vindo à terra, tinha que estabelecer a vontade e o anúncio do reino de Deus sobre a terra. O reino estava vindo, o reino era ele, a manifestação dos filhos de Deus iria acontecer em breve, no novo nascimento. Mas em compensação, havia algumas profecias que ele haveria de cumprir. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5, não abre lá, ele descreve exatamente o que eu já citei para vocês, mas a parte B do versículo fala: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se em semelhança de homens. Primeira coisa, que o sacrifício dos animais se transformava em uma coisa diluída, era que quem havia pecado era o homem, mas quem morria era um animal. É a mesma coisa de você querer pagar uma dívida com cartão de crédito. É incompatível ao método de pagamento. Ele pode adiar, mas ele não resolve. Para um homem ser perdoado, quem deveria morrer? Um homem. E Jesus se fez em forma de homem. Aprendeu o que era ser humano. Aprendeu o que era ter necessidades humanas. Aprendeu o que era crer, aprendeu o que era ler, aprendeu o que era fome, aprendeu o que era cansaço, aprendeu o que era suor. Ao ponto de que ele diz: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu. Significa que em algumas alturas, em alguns momentos, a vontade de Jesus não era compatível com a de Deus. Significa que em alguns momentos Jesus teve vontade de fazer coisas que não era o que Deus queria. E se você está em dúvida, no Getsemane ele diz: Senhor, se possível for, aparta de mim o cálice, mas que seja feita. Jesus teve que se fazer literalmente como um homem, ao ponto de as suas próprias vontades serem colocadas de lado. Sim, ele decidiu vir à terra. A Bíblia diz que Deus o enviou, mas uma vez que ele estava na terra, ele poderia escolher. E como homem que tinha escolhas, ele escolheu morrer por mim e por você. Eu quero que você abra comigo agora em Lucas capítulo 16, versículo 19. Você abriu lá? Antes de você ir para lá, segura aí. Quem já está indo, continua. Jesus, em João capítulo 10, versículo 18, não abre, ele faz uma afirmação muito interessante. Ele diz: ninguém tira a minha vida, mas eu a dou de acordo com a minha vontade, segundo o meu desejo, eu a dou. Continuando, tenho autoridade para dá-la e tenho autoridade para retomá-la, segundo a minha vontade. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: ninguém pode me matar, eu não posso morrer, a não ser que eu queira, porque eu tenho autoridade para dar a minha vida e eu tenho autoridade para retomá-la. Baseado em que Jesus fala essas palavras?
aquele que pecar, certamente, Jesus pecou em quê? Então, biblicamente, este homem, nascido de uma virgem, não poderia morrer. Mas ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. E eu quero que você grave a parte B do versículo, que ele diz: eu tenho poder para dá-la, e eu tenho poder para reavê-la ou retomá-la. Tá bom? Grave isso daí. Já a gente vai utilizar isso daí. Em Gálatas capítulo 3, eu não vou entrar nisso agora, vamos entrar em Lucas 16, 19. Você abriu lá? Está com o dedinho lá? Ok. Capítulo 16, versículo 19. Antes da gente continuar a ler, eu quero trazer um pequeno esclarecimento para você. Algumas Bíblias vão chamar essa passagem de parábola, mas deixa eu te informar uma coisa. A palavra que chama, o título escrito, chamando esta passagem de parábola, não está escrito no Novo Testamento. Isso foi uma forma dos autores da Bíblia te auxiliarem a entender isso daqui. Mas o problema é que esta passagem, ela tem uma peculiaridade que nenhuma das outras parábolas da Bíblia vai haver. Ela chama os personagens pelo nome. O filho pródigo se chama filho pródigo. A mulher da dracma perdida se chama mulher da dracma perdida. Mas aqui nós vamos ter nomes. Vamos continuar. Versículo 19, 16, 19, Lucas diz: havia um certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada. Em algumas versões vai dizer de forma exibida. E havia também um outro homem, chamado o quê? Tem um nome aí, não tem? Ok. Que coberto de chagas vivia a esmolar, e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por se alimentar, ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico morreu e foi sepultado, mas no Hades, onde estava em tormentos. Ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado, ou no seu peito, dependendo da versão. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas... O que é que diz tua Bíblia aí? Chamas. Agora vem a resposta de Abraão. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te que recebeste todos os bens durante a tua vida, e Lázaro foi atingido por muitos males. Agora, entretanto, aqui está ele sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. Aí vem um porém: além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para aí não consigam, tampouco o contrário. Olha para mim. Essa passagem, irmãos, ela se enquadra no que o Velho Testamento anunciou por 3 vezes, chamando de cativeiro. E no livro de Efésios nós vamos ter esse mesmo título. O que significava a palavra cativeiro? Essa região onde Abraão está dialogando com Lázaro é o que nós chamamos de Sheol ou Hades, região dos mortos. Onde Abraão está com Lázaro é o local onde biblicamente nós podemos chamar de cativeiro, ou lugar de consolo. E o rico está no lugar de tormento. Sabe, irmãos, quando os justos da velha aliança faziam seus sacrifícios, apesar de não resolver o problema do pecado, apesar de não anular o pecado sobre a sua vida, aquilo dali lhe dava um crédito, uma chance, uma oportunidade, que é o que nós chamamos de seio de Abraão, ou cativeiro. Esse lugar, irmãos, que Jesus está descrevendo ali, não é uma parábola, é um fato. Se de fato fosse uma parábola, ele não daria nomes. Se de fato fosse uma parábola, não haveriam tantas passagens condizendo com a especificidade do que Jesus falava, da região dos mortos. Então, quando os justos da velha aliança, as pessoas que morriam e havia justiça nas suas obras, eles iam para o lugar de consolo. Mas aqueles que eram ímpios e viviam segundo seus próprios desejos e cobiças, desprezando a Deus e suas palavras, iam para o lugar de tormento,
onde o rico descreve que estava sendo atormentado pelas chamas. Então, irmãos, quando esses homens da velha aliança morriam, suas lembranças não se perdiam, porque Lázaro sabia que era o rico, e o rico sabia que era Lázaro. A nossa alma vai conosco quando nós partimos. Nós não estamos dormindo ou alheios à vida ou a quem fomos. O nome disso é reencarnação, e a gente não crê nisso. Quando nós morremos, nós sabemos muito bem quem fomos, o que fizemos e para onde vamos. Ok? Glória a Deus. Então, o sacrifício dos animais, ele não resolvia todo o problema, mas ele dava uma oportunidade, ele dava um destino. E eu quero que você leia comigo, por favor, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Vai dizer o quê? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se o quê? Eu quero que você preste atenção nessa palavra, maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Segura aí, se você estiver anotando, anota, mas não abre junto comigo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, vai dizer, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez o quê? Ele não fez um pecador, não. A Bíblia diz que Deus o transformou em pecado, para que nele, para que através dele, fôssemos feitos o quê? Sabe, irmãos, existem muitas pessoas que têm a dificuldade de assimilar uma coisa. Adão pecou quantas vezes para morrer espiritualmente? Uma vez. Quantos concordam que ele morre espiritualmente? Ok. E o que você acha que acontece com uma pessoa que se transforma no pecado? Ele morre espiritualmente. No madeiro, a Bíblia diz que ele se faz maldição, que ele se faz maldito, não por suas obras, mas por um sacrifício de um cordeiro pascal. Você sabe o que era feito em Levíticos e Números, no momento dos sacrifícios? Os sacerdotes impunham as mãos sobre os animais que seriam sacrificados e confessavam o pecado do povo, para que aquele animal carregasse essa culpa. O que nós fazemos para aceitar Jesus? Nós confessamos. A diferença é que o cordeiro não precisa mais morrer, ele já morreu. Então, sobre Jesus, a maldição, o pecado, vem. E na cruz, ele se faz maldito. E agora, eu quero que você lembre comigo. Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Quantos lembram dessa frase? Ok? Quantos lembram da frase que Jesus diz, Pai, nas tuas mãos... Todo mundo completo, todo mundo assistiu Paixão de Cristo, né? Que bom. Sabe, irmãos, Jesus havia afirmado durante sua vida que ele podia retomar a sua vida na hora que ele quisesse. Mas nesse momento ele dizia, Pai, está nas tuas mãos. O que foi que aconteceu? Alguma coisa mudou. Porque antes ele disse que poderia tomá-la no momento que quisesse. Nesse momento ele está dizendo, está com você, não comigo. Você está pensando? Faz cara de quem está entendendo para eu me sentir pregando bem nessa noite. É interessante, irmãos, que em Romanos capítulo 8, versículo 11, diz o seguinte, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, sabe, irmãos, é muito diferente dizer que Jesus ressuscitou e dizer que ele foi ressuscitado. No momento que ele atrai a culpa do mundo para si, se transforma em maldito no meio e no seu lugar, se transforma pecador, mas em todas as coisas, assim como nós éramos, ele não tinha mais legalidade
para reaver a sua vida. Deus teria que fazer isso por ele, porque ele morreu espiritualmente por mim e por você. Você está aqui? É muito diferente acreditar que Jesus ressuscitou porque quis, que ele se levantou do império das trevas na hora que deu vontade. Não foi bem assim a história. A Bíblia diz que o Espírito de Deus o resgatou de lá. Por quê? Porque ele não considerava o ser igual a Deus algo a que devia se apegar. Ele abriu mão. Sim, era um direito, mas ele abriu mão. Não para fazer a sua vontade, mas a dele. Então Jesus morreu espiritualmente, Ismael. Eu vou trocar a pergunta. Eu vou perguntar para você. Se eu pecando só uma vez, eu morro espiritualmente, eu quero que você me prove na Bíblia como é que alguém que atrai o pecado da humanidade todinho não morre. Um pecado faz esse estrago todinho, e todos. Jesus morre espiritualmente, gente? Sim, ele morreu por mim e por você. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, quando nós lemos Isaías 53, abre comigo aí, por favor. Isaías capítulo 53. Você notou que eu fui bem devagarzinho. É porque eu não queria fazer igual aqueles shows, chocar você não. Eu queria mostrar que é bíblico. Isaías capítulo 53, versículo 1, diz o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Verdadeiramente, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O sacrifício de Jesus não foi legal, irmãos. Não foi um jeitinho brasileiro. Se Jesus simplesmente perdoasse os nossos pecados, nós poderíamos virar para Deus e dizer: que Deus de amor. Mas você nunca poderia chamar um Deus que quebra a própria palavra de justo. Mas se Deus simplesmente nos perdoasse, nós poderíamos dizer que Ele era justo, mas nunca poderíamos dizer que Ele era amor. Afinal de contas, Ele vê essa humanidade toda se perder e não faz nada. Mas Deus entra na frente da bala que Ele mesmo atirou, por mim e por você, de maneira íntegra, de maneira justa, de maneira legal. Ele andou sobre a terra, Ele carregou as transgressões, Ele carregou as iniquidades, para que o castigo sobre Ele nos trouxesse paz. Então sim, irmãos, é para você ficar irado quando você não está vivendo uma vida de paz, porque Ele sofreu tudo o que sofreu para que você vivesse. Então sim, irmãos, é para você ficar irado quando doença quer tocar em você, porque Ele padeceu, Ele foi moído pelas nossas transgressões, para que você fosse sarado. Sim, irmãos, é indignante a sua situação financeira, se ela não está dando certo, porque a Bíblia diz que Ele se fez maldito, para que a maldição da lei não me tocasse. Miséria era a maldição da lei. Adão peca, e o pecado no mundo todo se estabelece. Jesus se sacrifica, e o perdão é disponível a todos da mesma maneira. Não, Jesus não morreu só fisicamente no meu lugar, porque o problema nunca foi o físico, quem dera fosse. Jesus morreu espiritualmente por mim e por você.
Então, espiritualmente, você pode requerer a vida que Deus tem para você. Fisicamente, você pode requerer aquilo que Deus tem para você. Estou me segurando aqui para não entrar no negócio. Abre comigo aí em Salmos capítulo 22. Você já está ficando com raiva do diabo? Lembre, você nunca deveu a ele. E você tinha medo quando pecava dele, né? Salmos capítulo 22, quantos abriram lá? Aleluia. Eu quero que você leia todos juntos o início do versículo. Todo mundo. 1, 2, 3 e... Pronto. Eu vou ajudar você, porque daí em diante as versões mistura, aí vira oração em línguas em público aqui. Por que estás tão longe, tão distante de me salvar, tão distante dos meus gritos de aflição? Você se lembra do início desse versículo em alguma outra passagem da Bíblia? Jesus está na cruz e ele diz o quê? Jesus não estava na cruz, irmão, em dúvida do que ele estava passando. Jesus estava avisando ao povo em que altura das profecias ele estava passando. Ele diz: eu estou na redenção agora. Jesus estava citando uma passagem para que o povo futuramente entendesse em que grau ele se encontrava. Vamos continuar? Versículo 2: Deus meu, eu clamo de dia, mas não respondes, durante a noite e não recebo descanso. Tu, contudo, és o santo, és rei de Israel, és louvor de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti, tiveram fé em ti e os livraste, clamaram a ti e foram libertos, em ti creram e não se desapontaram. Quantos creem que o versículo inicial prova que era Jesus falando? Todos concordam com isso? Então você vai ter que concordar que o 5 também, o 6 também é. Quanto a mim, sou verme e não mais um homem, motivo de zombaria do povo, humilhado e desprezado pela humanidade. Os améns diminuem. Versículo 7: ridicularizam-me todos os que me veem, balançando a cabeça e gesticulando, lançando insultos contra mim, dizendo: volte para o Senhor, que Ele o livre, salve-o se é que lhe quer bem. Quando Jesus está na cruz e ora Eli, Eli, lama sabachthani, os romanos e alguns judeus associaram que ele estava clamando por Eli. Diz: manda ele vir te salvar. Você está vendo as conexões? Versículo 9: apesar de tudo, fostes tu quem me tiraste do ventre e me preservastes junto ao seio de minha mãe. Desde o meu nascimento fui consagrado a ti, desde o ventre de minha mãe tu és o meu Deus. Aleluia. Não fiques longe de mim, pois a tribulação está... Para tudo, olha para cá, que agora o negócio ficou feio. Jesus está na cruz, diz: Deus meu, por que me desamparaste? Que momento ele está mesmo? Aí ele chega aqui e diz: apressa-te, porque a tribulação está... Espera aí, ele está na cruz, mas ele estava temendo a tribulação que estaria por vir. Agora eu peguei sua atenção, é nítido que eu peguei sua atenção agora. Eu devia ter feito isso no início. Vamos continuar? Não fiques longe de mim, pois a tribulação está perto, e não há quem me ajude. Muitos bois selvagens me rodeiam como touros, os poderosos de Baçã me cercam, rugem como leões ferozes, e escancaram a boca contra mim. Eu me derramo como água. Irmãos, quantos se lembram? Jesus na cruz, os romanos ficam em dúvida se ele está morto ou não, pegam uma lança e o furam. O que é que sai dele? Me derramo como? Ok. E todos os meus ossos se desconjuntaram, não eram quebraram. Desconjuntar é bem diferente de quebrar. Meu coração como cera se derrete dentro de mim, meu vigor se secou
como caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. O que é que Jesus pede para os romanos? Porque ele estava com? Ok. Tu me colocas no pó, à beira da morte. Uma multidão de cães me cercou. Um bando de malfeitores me enviou. Transpassaram minhas mãos e meus pés. Meu querido, olha isso. Alguém está em dúvida? Posso contar meus ossos um a um, mas as pessoas me encaram com desprezo. Presta atenção no 18. Dividiram as minhas roupas e entre si lançam sorte. Os romanos lançaram sorte sobre as túnicas de Jesus quando ele estava na cruz. Mas eu acho que não tem muita conexão não esse versículo. Versículo 19. Tu, porém, ó Senhor, não fiques longe de mim, força minha. Vem depressa em meu auxílio. Salva minha alma da espada. Livra o meu ser do ataque dos cães. Irmão, olha para cá. Ele está na cruz pedindo para ser livre do que havia. Consegui colocar pelo menos uma interrogação em você? Ok. Salva-me da boca dos leões, dos chifres dos búfalos raivosos. Sim, tu me respondes. Vou anunciar teu nome aos meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temei ao Senhor, louvai-o. Glorificai-o todos vós, descendentes de Jacó. Reverenciai-o, descendência de todo Israel. Pois não desprezou, nem desdenhou o sofrimento do aflito, nem ocultou a sua face do angustiado, mas ouviu o seu clamor por ajuda. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Era isso aqui que o coração de Jesus estava gritando na cruz. Os pobres se alimentarão até ficarem satisfeitos. Louvarão ao Senhor aqueles que o buscam. Que nossa vida seja longa e próspera. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Olha para cá. Judaísmo não prega conversão. É eleição. Ou você é ou você não é. E ele está falando de conversão. Todos os povos. Se tinha uma coisa que o judeu odiava, eram os outros povos. Mas ele estava falando que todos os povos se converteriam. Continua lendo. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois ao Senhor pertence o reino, Deus governa as nações. Todos os ricos e poderosos da terra se fartarão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante de Deus todos os que descem ao pó, até aquele que não pode preservar a própria vida. Sua descendência a ele servirá e anunciará ao Senhor as gerações futuras. Cadê as gerações futuras aqui? Aleluia! E a um povo que ainda nem nasceu testemunhará seus grandes feitos de justiça, pois Deus tudo fez com poder e glória. Agora vamos fechar a caixa de minhoca. Irmãos, qual o salário do pecado? Adão morreu fisicamente? Imediatamente, na frente de todos? Não. A morte física foi consequência da morte espiritual. Mas quando as pessoas morriam espiritualmente, como rico, para onde eles iam? Para um lugar de consolo ou para o sofrimento? Deixa eu te perguntar, Jesus morreu espiritualmente? Quem morre espiritualmente vai para onde? A minha dívida e a sua com Deus nunca foi um problema físico, nunca foi um problema terreno. Se fosse, era só morrer e estava tudo certo. O problema sempre foi a eternidade e o reino espiritual. Não adianta dever 100 e pagar 50. Nós merecíamos o inferno e não uma crucificação. Uma crucificação dura horas, o inferno é eterno. Para onde Jesus foi? Eu quero que você pense nisso um pouquinho. Jesus não morre na cruz e está tudo bem. Pensa comigo. Pedro, no momento em que é pego pelos seus malfeitores e ele vai ser morto, ele diz: me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não mereço ser crucificado igual meu mestre. Pedro indo para a cruz com mais coragem do que Jesus, que pediu para apartar o cálice. Tem algo errado nisso. Ou Jesus passaria por algo que nenhum dos discípulos nunca passaria.
E por isso, ele disse: aparta de mim. Quer dizer que missionários que entregam a própria vida, sem negar o nome de Jesus, são mais corajosos que o Messias? Não. Mas o Messias sabia que passaria por algo que ninguém passaria. Eu te pergunto agora: a cruz é o fim ou é o começo? Quantos dias Jesus passou no centro da terra, segundo as próprias palavras? Quanto tempo durou a crucificação? Horas. E eu te pergunto: a cruz sempre foi o grande problema? Não. Com Deus, a dívida não era aqui, era aqui. Então, quando Deus vira para você e diz que você é perdoado, não é porque você foi perdoado aqui, mas é porque Ele padeceu aqui e aqui por você. Deixa eu te dar um versículo aqui. Aleluia. Abre em Apocalipse capítulo 1 para mim, por favor. Versículo 5. Você abriu lá? Continua lá. Deixa eu só ler o final do capítulo 53 de Isaías para você. Certo? E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que não cometeu injustiça. Parecia que a parábola de Jesus não tinha nada com nada, eram simplesmente exemplos. Mas o nome rico, no contexto de sepultura, só se enquadra aqui. E com o rico na sua morte. Jesus não foi com Lázaro, Jesus foi com o rico, porque o preço que você deveria pagar nunca foi no corpo. Quem está entendendo? Abriu em Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Diz o seguinte: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre o quê? E o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. No Velho Testamento, a quantidade de ressurreições que existem são inúmeras. Só no ministério de Jesus são 3. Então, em nome de Jesus, o que é que significa ser o primogênito dentre os mortos? Agora eu te pergunto: quantos dos que morreram e ressuscitaram com o seu espírito recriado? Só Ele. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na verdade, eu quero que você imagine comigo. Milhares de anos, a humanidade sempre seguiu ou para o lado B ou para o lado A ou para o lado B. Mas dessa vez, todos sabiam, os mortos sabiam que o lado B, o seio de Abraão, tinha uma chance. Eles esperavam o Messias. O Messias já havia sido profetizado e era nítido que eles estavam no lugar de consolo. Então eles saírem de lá para o reino dos céus é uma coisa, mas o que o mundo não estava preparado era para ver um homem entrar no império das trevas, sofrer, padecer, sendo pecado e sair de lá. A humanidade nunca viu isso, isso nunca aconteceu. Ninguém nunca entrou naquele lugar para sair. Aquilo era um estado eterno. Mas o Espírito de Deus aleluia. O império das trevas,
Os demônios, a Bíblia diz que eles são expostos a um escárnio público. Como alguém morre sendo pecado e volta glorificado? Tá bom, ressuscitou, Lázaro ressuscita, mas ressuscita com o mesmo semblante, com o mesmo estado espiritual, tudo igual. Mas Jesus ressuscita, e o seu corpo agora é outro. E a serpente não tem outra chance a não ser esmagada. E o cativeiro, Ismael? Abre comigo em Efésios. Oh Senhor, segura esse relógio. Quantos podem dar glória a Deus? Você entendeu porque eu fui bem devagarzinho no início? Eu precisava. Olha, os justos, quando morriam no Velho Testamento, iam para um lugar de consolo. Estavam guardados lá. E aquele lugar não poderia ser chamado paraíso, porque não dá para chamar o mesmo lugar de cativeiro e paraíso, né? É a mesma coisa dizer, você é feio, mas é lindo. É o que minha mãe... Eu nem disse que minha mãe, por que você está rindo? Vocês estão com o coração duro, hein? Efésios capítulo 4, versículo 8 vai dizer: por isso diz, subindo aos céus, Jesus subindo aos céus, levou o cativo o... Olha para cá. Jesus morre, paga o preço que espiritualmente nós deveríamos pagar e ressuscita. O diabo olha e diz literalmente: que diabo é isso? Nesse instante, era o pior dos homens, agora volta purpurinado. E ele aparece às mulheres. Quando ele aparece de frente de Maria, Maria vê aquele homem ressuscitar diante dela. Eu acho que ela queria abraçar, cheirar, fazer tudo que pudesse com o mestre dela, né? Ele diz: não me toque, porque eu ainda não subi. Eu não quero abrir com você por causa do tempo, irmãos, não abrir. Mas 8 dias depois, Jesus aparece no meio dos discípulos, no meio da sala, sem abrir porta, no meio deles, porque eles estavam escondidos com medo dos romanos. Ele só aparece. Quando ele aparece lá, o que ele diz para Tomé? Toca aqui, para ver se é verdade. Primeira coisa, ele disse: não me toque, não subi. 8 dias depois, ele diz: toca para ver. 8 dias se passaram. O cativeiro, Abraão, Moisés, Josué, Davi, todos os justos que esperaram por ele, são levados aos céus. Deus não se esqueceu deles. Os sacrifícios que eles faziam não resolviam o problema, mas agora um cordeiro perfeito havia morrido no lugar deles. Eu quero correr, mas meu estado físico não permite. Abre comigo em Salmos capítulo 23. Você está sendo abençoado? Salmos capítulo 23. Você nunca mais vai ler esse capítulo aqui igual. Eu vou acabar com um bocado de coisa. Deus vai me perdoar, e você também. Nós chamamos de salmos da redenção, os salmos proféticos, Salmos capítulo 22, 23 e 24. Cada um seguindo a seguinte ordem: 22, cruz; 23, embaixo da terra; 24, já te conto. Vamos lá. 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Em verdes pastos me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura o meu vigor, e me conduz nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Preste atenção no versículo 4.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Onde é que Jesus estava? Agora imagina Jesus lá falando isso aqui. Você não vai mais imaginar Davi deitado no meio das ovelhas, de boa. O cara está no meio das ovelhas. Cadê o vale da sombra da morte, irmão? Jesus está no centro da terra, padecendo. E olha o que ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás. A felicidade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E agora vem uma frase que nenhum ser mortal poderia dizer: e habitarei na casa do Senhor dias sem fim. Davi não podia dizer isso, ele era mortal. Se tinha uma coisa que os dias dele tinham, era fim. Mas Jesus no centro da terra. Agora fecha teus olhos e imagina a cena. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastos me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura o meu vigor, me conduz nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não importa agora. Bondade e misericórdia me seguirão, me seguirão, me seguirão todos os dias da minha vida. Agora eu quero que você se segure, que agora, não, na verdade eu quero que você solte. Eu quero que você solte sua franga espiritual. Lá vem o capítulo 24. 22 está onde? Cruz. 23 está onde? Debaixo da terra. 24. Lê agora comigo. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Ele próprio fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar em pé no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro, e não se entrega a mentira nem age com falsidade. Este se receberá a bênção do Senhor, o seu Salvador, lhe fará justiça. Estes são aqueles que buscam e procuram a tua face como Jacó, ó Deus. Prepara agora, prepara agora. Levantai, ó portas, os vossos frondões, abram-se os antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Aleluia! Ha, 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 ha. Você está pronto para o versículo 10? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Por quanto tempo a gente passou pensando que a cruz acabava o negócio? A cruz encerrava tudo. Mas agora a gente descobre que além dele ter padecido muito mais do que aquilo, mesmo assim, a nossa lembrança sempre gravará que sim, ele morreu por mim, mas principalmente, ele ressuscitou por mim. Isaías 53 diz que ele viu o fruto do seu penoso trabalho, e se alegrou, e se alegrou, e se alegrou. Então sim, irmãos, na cruz, no inferno, seja onde for, ele dizia, vai valer a pena, o Mateus vai ser salvo, vai valer a pena, a Neuzinha vai ser salva, pastor Ranilson, Letícia, Fernando, não importa quem seja, vai valer a pena. Você está como se fosse um leão dentro de você aí? Eu estou.
Adão pecou. E por um homem o pecado entrou no mundo. Mas também por um homem a justiça veio a todos. E nessas horas, às vezes o diabo brinca de ser diabo e quer me acusar. Me acusar de quê, meu querido? Me acusar de quê? Coisa feia. Me acusar de quê, capeta? No corpo, livre. No espírito, livre. Estou numa raiva aqui que você não imagina. Sabe, irmãos, essa terra não é digna dessa revelação. Eu preciso experimentar ela lá. E é por isso que o rei está voltando. Irmãos, eu não aguento mais. Entende o que eu vou falar agora? Eu não aguento mais ficar crendo. Eu quero é ver. Eu não aguento mais ficar esperando. Eu quero é... Vem cá, homem, me dá um abraço. A palavra de Deus diz que o seu sacrifício agora dura por toda a eternidade. E por ele não ter se feito pecador somente, se fez pecado. Eu sou adúltero, Ismael. Jesus tem perdão para você. Ele não se fez um adúltero, ele se fez pecado. Está incluso. Eu sou mentiroso, está incluso. Eu sou imundo, está incluso. Eu sou avarento, está incluso. E o que eu preciso fazer? Aceitar. E pela fé. A Bíblia diz que Deus fala dos seus pecados. Na versão King James, não me permitirei recordar. Você pegou a diferença desse negócio? Isso aqui é para dar um characanta, um labachúrias forte aqui. Irmãos, dos seus pecados Deus não se permite lembrar. Então deixa eu te dizer, se nem Deus está lembrando dos meus pecados, quem é o diabo para me lembrar? Se nem Deus, sendo Deus, se permite lembrar, quem é o diabo nessa história? Nunca foi a ele que eu devi. E não é agora que vai ser. Ele morreu por mim. Não durou horas, durou dias. Mas uma coisa é certa: Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. No terceiro dia, o poder das trevas, o inferno, estava lá, como ele já era 10.000 anos, tudo igual. Era gente de um lado, era gente do outro, um buraco no meio. Mas do nada, um vento impetuoso entra naquele lugar, e um homem justo é arrancado. E esse homem justo, ele não ressuscita somente. A Bíblia diz que ele se assenta à destra de Deus nas alturas. Meu Jesus não ressuscitou só para ficar bonito. Ele ressuscitou, pisou na cabeça da serpente, levou o cativo o cativeiro, comprou muitos para Deus e se assentou na majestade das alturas. Peraí que eu estou consultando aqui para onde ele quer que eu vá aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, antes, na oração do Getsemane, estava incluso. A gente só lembra a parte, aparta de mim esse cálice. Mas ele orou durante um bom tempo. E uma das coisas que ele diz é: Senhor, eu oro para que eles sejam um contigo, assim como eu sou um com você. Deixa eu te falar. Quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos um só espírito com Ele, ok?
era sujo, eu era imundo. Ele morre por mim. Legalmente, sou perdoado. Me torno um com Ele. Mas espera aí, onde é que Ele está sentado? Onde é que Ele está sentado? Onde é que Ele está sentado, irmão? E onde é que você está? Onde é que você está?